O que Jesus ensinou sobre as Escrituras? Hoje a gente vai estudar sobre isso nesse estudo que está sensacional. Então, eu espero que você pegue aí a sua Bíblia, tá? Para você conferir tudo que a gente vai estudar aqui. E se você conseguiu esse estudo também, você pega aí para você poder responder as perguntas que nós vamos fazer aqui, tá? Mas se você não conseguiu esse estudo fisicamente, você pode adquirir ele através do link que vai estar aqui embaixo, ou material digital também que vai ter um link aqui embaixo, ok? Então consulta ali para você ter um aproveitamento muito bom desse estudo, ok? Então antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado diariamente e agradecemos principalmente porque o Senhor deixou um baita presente para nós, que é a sua Bíblia Sagrada. Pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, a compreendê-la e não só para nós o conhecimento, mas também para que nós possamos levar esse conhecimento adiante. É isso que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, esse daqui é o seu estudo Ensino sobre Jesus. Nós estamos começando hoje esse estudo e eu espero que você já se inscreva aí no canal para não perder a nossa continuação, tá? Esse daqui é o primeiro de 18 estudos. Então, se você perder um, você não vai conseguir entender a sequência, né? Então, já se inscreve aí no canal para você não perder, ok? Então, vamos lá para o nosso estudo? Olha só, como eu disse, né? Nós vamos estudar hoje o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, tá? Então, essa é a nossa lição 1. E eu agradeço a Deus por você estar começando aqui o nosso estudo, ok? Então, vamos lá? Você já reparou que quando a gente compra alguma coisa, principalmente o brasileiro, né, tem a tendência do quê? Quando compra uma máquina, né, de já ir instalando ela e nem ligar para manual. E aí talvez quando der um problema, vai procurar o manual, né? Isso se achar o manual. O ser humano não foi diferente. Ele foi criado com o manual. E o manual, o próprio Criador deu para nós, né, que é a Bíblia. Na Bíblia, a gente encontra conselhos para todas as áreas da nossa vida. Isso é muito interessante porque às vezes alguém pode ficar com dúvida, né? Será que é para todas as áreas da minha vida mesmo? Eu vou te dar um exemplo, tá? Pegue a sua Bíblia aí e abre em Provérbios. Esse texto é muito interessante porque quando eu falei isso para um amigo, ele estava sofrendo uma situação dessas, e aí ele ficou fascinado porque a Bíblia fala até sobre isso. Olha só, Provérbios 25, versículo 17. Olha só o que diz. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e te aborreça. Olha só que interessante. Então, a Bíblia, ela dá conselho para todas as áreas da nossa vida. Então, esse daqui, como a gente já viu aqui, é o nosso manual. Se você parar todos os dias aí 15, 20 minutos para estudar a Bíblia, você vai aprender demais, né? Você vai ter conselhos para todas as áreas, como eu já disse. Então, conselhos para família, conselhos para relacionamento, conselhos financeiros, né? Tudo você encontra na Bíblia, tá? Então, se você tem alguma dificuldade, você pode procurar entrar em contato comigo e aí nós vamos ver como que a palavra de Deus pode te ajudar, ok? E ela vai ajudar. Então aqui, como nós podemos ver, é o manual de Deus para a humanidade, ok? Tudo que você tiver de preocupação, você pode descarregar na Bíblia porque ela vai te ajudar. E aqui eu posso estar falando demais, mas não só eu ou só os cristãos que estão falando sobre a Bíblia, né? A gente vai ver vários pensadores, vários matemáticos que falaram também sobre a Bíblia. Olha só o que eles disseram. Isaac Newton. Considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Outro, Robert Boyle, deu boa parte do seu dinheiro para a tradução da Bíblia para várias línguas. Próximo, Sir William Herschel. Olha só, todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o propósito único de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. George Washington, presidente dos Estados Unidos, impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Olha só, a Bíblia é fundamental então para todas as áreas da nossa vida, principalmente quando você tem um cargo de liderança. Ela pode te ajudar demais, né? E se você for ver ali, principalmente os livros de 1ª e 2ª Reis, né, onde vai trazer as histórias dos reis que governavam ali a nação de Israel e a nação de Judá também, você vai ver que quando eles se aproximavam de Deus eram só bênçãos, né?
tudo que eles iam governar prosperava, Deus abençoava diariamente eles, mas quando eles não escolhiam fazer o que Deus pedia, não é que Deus amaldiçoasse, mas ele não podia abençoar, né? Porque literalmente eles estavam escolhendo não estar com Deus, abandonar Deus. E aí Deus, como a gente sabe, ele é um cavalheiro, né? Ele não é um intruso. Então ele não podia abençoar. E aí a gente vê muitas e muitas desgraças que o povo de Israel sofreu justamente por não querer Deus à frente deles. Então essa frase aqui que George Washington falou vem calhar muito perfeitamente, né, na definição que a gente tem. Impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia, ok? Samuel Morse: quanto mais me aproximo do final de minha peregrinação, mais clara é a evidência da origem divina da Bíblia. Vocês vão ver, a gente vai ver daqui a pouquinho, quantas pessoas escreveram a Bíblia e em quanto tempo. E nós vamos ver que nenhum deles falou contra o outro, né? Então, olha só, a Bíblia é um referencial para a nossa vida, tá? Eu não vou me cansar de falar, ela tem dicas e conselhos e advertências para todas as áreas da nossa vida, tá? Basta que você separe um tempo para estudar ela, ok? Então, antes de continuar aqui, eu gostaria só de trazer alguns aspectos de curiosidade, tá? A Bíblia, ela significa, a palavra Bíblia significa biblioteca, né? Então, você vai ver, se você pegar aí a sua Bíblia, vai lá em Mateus capítulo 1, a gente não vai ler, tá? Mas é só para você ver as divisões que a gente tem da Bíblia. Então aqui, ó, se você consegue ver, nós estamos em Mateus, né? Daqui para frente, para o final da Bíblia, é o Novo Testamento. Daqui para trás, que termina aqui em Malaquias, né? Começa em Gênesis e termina em Malaquias, é o Velho Testamento. Então olha só que interessante, é uma biblioteca. No Velho Testamento nós temos 39 livros e já no Novo Testamento temos 27. Então, totalizando 66 livros e deixando bem claro que é uma biblioteca, né? Então, só para a gente entender, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi dividida em capítulos e versículos, tá? Isso foi acontecendo posteriormente para nós podermos estudar com mais facilidade a Bíblia, né? Achar versos com mais facilidade. Então, isso tudo é para facilitar o nosso compreendimento, ok? Então, a Bíblia, como você pode ver, você vai ver aí você vai ver por aqui também, que ela é a mesma coisa, né? Então, ela está dividida, assim como está dividida na minha, está dividida na sua também, ok? Então, agora nós vamos pegar o nosso estudo e você vai ver que não tem nada de achismo aqui, tá? A gente vai fazer uma pergunta para a Bíblia e vai ver o verso, o que ela vai falar para nós, ok? A primeira pergunta que eu queria responder aqui com você é a seguinte: de acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras? Então, olha só, presta atenção, aqui não é achismo de igreja nenhuma, de pessoa nenhuma, é simplesmente o que a Bíblia quer dizer. Você pode acompanhar tanto aqui na tela, quanto aí na sua Bíblia. Eu prefiro que você acompanhe na sua Bíblia, tá? Porque você vai ter mais familiaridade em ler a Bíblia, em saber onde que estão os livros, os capítulos, ok? Então, só para deixar bem claro para você, aqui está escrito João 5,39. Na Bíblia, nós temos 4 livros de João, tá? Aqui para o finalzinho dela, perto de Apocalipse, tem 1ª, 2ª e 3ª João. Então, quando eu falar com o numeral, é lá para o final da Bíblia, tá? Quando só falar o nome, João, é aqui para o início. Então, você vai ver aí na sua Bíblia que tem Mateus, Marcos, Lucas, e aí chegamos em João, tá? João é um livro fascinante, então se você puder, você leia esse livro, porque você vai encontrar muitos e muitos... como que eu posso dizer? Muitos conselhos para a vida, tá? Você vai ver que João, ele foi feito exatamente para testificar Jesus. Então, nós tivemos aqui até no canal um trimestre inteiro falando só sobre o livro de João. Eu até sugiro que você veja lá os vídeos que estão bem interessantes, tá? Então, aqui nós vamos começar com João 5,39, tá? Se você tá aí com a sua Bíblia, você pode pegar, ter uma caneta também para anotar os versos, que vai ser muito importante para você lembrar onde eles estão, tá? A nossa memória funciona muito bem com papel, né? Algo físico, do que com uma tela, ok? Então, olha só o que está escrito lá. Eu vou jogar aqui na tela também, tá? Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, assim, o próprio Jesus está falando que
que para nós termos a vida eterna, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter, tá tudo na Bíblia, né? E é a Bíblia, a própria Bíblia, que testifica de Jesus. Então, se você quer aprender, você quer ser um cristão de verdade, o que você tem que fazer? Fazer o estudo diário da Bíblia, né? Eu várias vezes aqui já indiquei de você fazer o ano bíblico, como por exemplo, né? Se você fizer o ano bíblico, em um ano você vai ter lido a Bíblia inteira, ok? Então isso é muito importante, porque como que você quer ficar mais forte fisicamente? Você indo para academia vários e vários dias, né? Quanto mais dias você for, né, tira ali um dia ou dois de descanso, mas quanto mais você for, mais forte você vai ficar. Da mesma forma é a Bíblia. Como que você quer ficar mais forte espiritualmente se você não tiver acesso a ela? Né? É muito difícil. Só que a Bíblia você não precisa descansar, tá? Diferente do corpo que ele se sobrecarrega, você precisa descansar. Mas com a Bíblia você não precisa, ok? Então, qual que é o melhor momento para a gente estudar a Bíblia? Principalmente as horas ali iniciais do dia, quando você acorda, está tudo em silêncio, você pode separar esse tempo para estudar a Bíblia, ok? Então, vamos responder a pergunta. De acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras? A gente viu ali que a vida eterna, né? Olha só que interessante, a gente tem que deixar bem claro aqui que não tem uma terceira via. É vida eterna ou morte eterna, tá? Eu vou complementar algumas coisas aqui, tá? Que não está no nosso estudo, mas a gente vai entender, olha só. Quando pensam assim, mas Deus quer destruir os habitantes só porque não querem servir Ele. Na verdade, não. Deus quer destruir o pecado. Isso nós podemos ver lá em Mateus 25, 41, que diz o seguinte, olha só. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha só o que vai estar escrito aqui. Preparado para o diabo e seus anjos. Então, assim, essa parte que a gente vai estudar também mais para frente, tá? Que Deus vai destruir a terra para destruir o pecado, tá? Não quer destruir ser humano nenhum, é simplesmente para acabar com o mal. E quem que é o causador do mal? Satanás e seus anjos, né? Então aqui a gente vê bem claro que a destruição não foi feita para o ser humano, porque Jesus não veio salvar só quem quer Ele. Ele morreu, na verdade, por todo mundo, né? Não tem assim, esse daqui vai me servir, então eu vou morrer só por ele. Não, ele morreu por todos, né? Quando ele morreu, deu a vida lá na cruz, ele morreu por todos, ok? Então vamos para a nossa próxima pergunta, que diz assim: que severa repreensão fez Jesus aos líderes religiosos do seu tempo? Então olha só o livro que a gente vai ver. Mateus, que a gente está aqui, né? Se você me acompanhou, você está em Mateus. É só voltar umas páginas que você vai chegar em Mateus 22, versículo 29, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha só que tristeza, né? Aqui, como a gente viu, foi uma repreensão aos líderes religiosos. Então, como que eu sou um líder religioso e não tenho contato com a Bíblia? Não é uma coisa incoerente? Então, assim, como que eu falo que professo alguma coisa e não sei nada sobre aquilo? Então aqui Jesus diz, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é muito importante que diariamente, eu vou repetir muito isso, você separe um tempo para estudar a Bíblia, tá? E essa aqui é uma forma, né? Onde a gente vai entender o que Jesus falou sobre cada coisa. Então já se inscreve aí no canal para não perder as próximas semanas, tá? Às vezes você pode esquecer, então se você tiver inscrito, você não vai esquecer, ok? Vamos continuando? Então agora a gente vai ver como interpretar as Escrituras, e nós vamos ter uma pergunta para isso também. Olha só, como era a Bíblia que Jesus usava? Nós vamos ver dois versos que estão lá em Mateus 5,17 e Mateus 7,12, tá? Então como que Jesus usava a Bíblia? Ou qual era a Bíblia que Jesus usava? Né? Nós vamos ali para o início de Mateus 7, pertinho de onde nós estávamos também. E olha só o que o próprio Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, e sim para cumprir. O próximo verso: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A gente tem que entender que no tempo de Jesus só existia o Velho Testamento. Então aqui Mateus foi escrito posteriormente a Jesus estar na Terra. Então tudo que Jesus falou aqui
nos evangelhos, né, que os evangelhos contaram um pouco da trajetória de Jesus aqui na Terra, ele usava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é citado nessa frase aqui, a lei e os profetas. Mas por que assim, lei e os profetas? Quando se refere ao termo lei, é justamente o Pentateuco. E o que seria Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Escritos por Moisés. Então, se você for lá no índice da sua Bíblia, você vai achar aqui quais são os primeiros 5 livros, que compõem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, esses aqui eram o que Jesus aqui se referiu como lei, ok? E os profetas são os demais outros livros. Então, como a gente viu que tem 39, os 5 primeiros são leis e os outros 34 são os profetas. Só para deixar bem claro, né? Então, toda vez que você lê ali nos evangelhos lei e os profetas, está justamente falando do Pentateuco e os demais profetas, né? Os demais livros, ok? Agora nós vamos ver a origem divina das Escrituras. Você já tentou fazer algum projeto com alguém e foi difícil de marcar um local ou uma data, né, para falar com essa pessoa? Por exemplo, você quer escrever um panfleto, né? E aí você vai se encontrar lá com um designer, porque você não quer virtualmente, e aí ele fala assim, olha, eu só vou poder semana que vem. E aí você pensa assim, poxa vida, semana que vem eu não vou estar na minha cidade, então eu vou precisar marcar para outra, né? E ali, depois de um mês, vocês conseguem se juntar para fazer esse projeto. A Bíblia ela foi escrita por 40 autores. 40 autores que o primeiro que escreveu o primeiro livro não conheceu o último que escreveu o último livro. E aqui nós estamos falando de Moisés e João. E é interessante que esse período que a Bíblia foi escrita foi mais ou menos 1.600 anos. Então, qual é a chance de um livro, um projeto desse dar certo? Olha só, eles foram criados em culturas diferentes, épocas diferentes, né? Tudo diferente. E mesmo assim, o que escreveu lá por último e o que escreveu por primeiro não negam um o outro. Eles não entram em contradição. Então nós vamos ver na Bíblia o que Deus fala sobre esses escritores. Olha só, vamos lá para 2 Pedro 1:21. Olha só o que está escrito. Então aqui quando está dizendo a pergunta, né, quem levou os profetas a escrever o livro sagrado, são essas pessoas, né, obviamente que escreveram. 2 Pedro está lá no final da Bíblia, perto dos livros de João, ok? Então, se você quer acompanhar, quando você chega ali na primeira epístola de João, né, que é 1 João, um pouquinho antes tem 2 Pedro, tá? E o verso que nós vamos ler é 2 Pedro 1:21, que diz o seguinte, olha só, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui quando a gente fala de homens santos, não eram santos do jeito que a gente conhece hoje, né? Que anda de branco, auréola, intocável. Não, eram pessoas separadas, né? Pessoas que tinham um relacionamento muito forte ali com Deus, ok? Então, para responder a pergunta, né? Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? O Espírito Santo, né? Porque ali diz que eles falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, ok? Então, vamos continuar. É importante que você esteja anotando as respostas no livrinho, tá? Então, novamente eu falo, se você não tem esse livrinho, você pode pedir ele, o link vai estar aqui embaixo, tá? Ou você pode ir em qualquer igreja adventista que eles vão também fornecer esse livro, tá? Ou você pode baixar o material aí na versão digital, né? E aí imprimir ele, fazer o que você puder e o que você quiser para poder aprender melhor aqui, tá? Então, olha só, Deus inspirou cerca de 40 profetas para escrever o livro sagrado, que foi o que eu disse agora, né? Então, imagina essas 40 pessoas tendo que se reunir para escrever um livro. A gente vê que o livro da Bíblia foi totalmente inspirado por Deus, né? Porque é um projeto muito difícil de ser construído quando você não tem a interação das pessoas, né? Você vive realidades diferentes ali. Então, a gente vê que o livro de Deus, a Bíblia, foi escrito pelo próprio Deus, né? Mas usando ferramentas humanas, ok? Continuando, línguas originais da Bíblia. Então, para você entender um pouco, a Bíblia foi escrita em três línguas, né? O primeiro aqui que a gente pode ver é hebraico. Então, Gênesis ali, que a gente tem como exemplo aqui, ele foi escrito em hebraico. Ali, no livro de Daniel, ele morava na Babilônia, né? Então foi escrito em aramaico, ok? Então aqui a gente tem um exemplo também, Daniel 2:4. E
o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? Então, olha só que interessante. 3 línguas aí para a gente entender. Então, quando você vai estudar a Bíblia, se você quer ver a raiz da palavra, você pode consultar os originais da Bíblia, tá? Como, por exemplo, a gente pode ir aqui, ó, pegue sua Bíblia, vamos lá em Gênesis. Então, Gênesis, nós vimos que foi escrito em hebraico. Então, nós vamos aqui em Gênesis 6, e eu quero muito que você pegue sua Bíblia para você entender um pouquinho mais, tá? Olha só, Gênesis 6, lá no versículo... Não, deixa eu contextualizar para você antes. Aqui está dizendo a corrupção do gênero humano. Só para você entender, nós vamos ler o verso 1, tá? Olha só o que diz. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Verso 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então, assim, não era propósito de Deus que o seu povo se misturasse com os ímpios, né? As pessoas que declaradamente não queriam servir a Deus. Por quê? Porque quando há essa união, a tendência que vá para o lado que não quer Deus é muito mais forte, ok? Então, Deus viu que o gênero ali, o humano, ele estava se misturando, né? Os filhos de Deus com os filhos dos homens. E aqui a gente não está falando de filhos de Deus no sentido que a mitologia prega para nós, né? Por exemplo, semideuses. Não, eram pessoas que serviam a Deus, né? Então ali, se você for um pouquinho para trás na Bíblia, você vai ver a história de Caim e Abel. Então Abel servia a Deus e Caim não, né? Caim procurava sempre fazer a sua vontade, ou seja, a vontade própria. E Abel procurava seguir a Deus. Mas aqui a descendência, né, deles começou a se misturar. Não a descendência de Abel, porque Abel morreu, né? No lugar de Abel veio Sete, tá? Isso você pode conferir ali no capítulo 5. E aí os descendentes de Sete, que eram os filhos de Deus, eles começaram a se misturar, como eu disse. E aí, como eu também já falei, a tendência é que tenda para o lado do mal, né? E aí é o que nós vamos ler agora no versículo 6, que diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E aí você fica pensando, mas como que Deus, que é perfeito, se arrependeu de alguma coisa que fez? Por exemplo, nós, seres humanos, nós nos arrependemos porque nós não sabemos o futuro, né? Então nós muitas vezes decidimos algo errado, e só vamos ver o resultado disso quando vem a consequência. Mas Deus, ele é perfeito, então por que aqui está dizendo que ele se arrependeu? Quando a gente vai para o original desse verso aqui, a palavra que define esse arrepender é Nahã, tá? E Nahã, a tradução para nós é uma profunda tristeza. Então, assim, sabe quando alguém morre na sua família, algum amigo, né, algum conhecido, aquela tristeza profunda? Essa foi a tristeza profunda que Deus sentiu nesse momento, tá? Então, olha só que interessante de nós entendermos um pouco também lá da etimologia da palavra, né? Então, a gente consegue entender mais, tirar essas dúvidas, né, através dessa forma. Então, aqui, como nós vimos que a Bíblia foi escrita em várias línguas, hebraico, aramaico e grego, então, se você quiser aprofundar, é só você pesquisar aí na internet, tem vários e vários sites ajudando dessa forma, e aí você consegue entender um pouquinho mais. Mas tem um outro porém, como que nós descreveríamos Deus com palavras humanas? É difícil, né? Nós somos muito limitados nas palavras. E esse é um estudo que se chama antropomorfismo, tentar usar palavras para descrever Deus. Nós nunca vamos conseguir na sua totalidade, né? Então, só para a gente entender um pouquinho mais, e eu dar um exemplo aí claro para a gente entender, ok? Vamos prosseguir então? Como a Bíblia chegou até nós? Nós vamos ver também isso. Aqui, se você for pesquisar na história, essa imagem que você está vendo aí, as cavernas de Qumran, é a seguinte: um jovem pastor beduíno de 14 anos, ele perdeu algumas ovelhas do seu rebanho. E aí ele estava procurando com o seu irmão, né, nessas cavernas aí de Qumran, tá? Eu aprendi a falar agora há pouco e estou me batendo ainda. Então, assim, ele viu essa caverna e jogou umas pedras lá para dentro, para ver se o barulho, né, do sininho que tem nas ovelhas, fazia barulho e ele identificava onde elas estavam. Só que quando ele jogou essa pedra, não fez barulho que ele esperava, né? Por exemplo, dos animais eles se mexendo, correndo ou espantados, ele ouviu como se fossem cerâmicas quebrando. E aí ele ficou muito curioso. Ele foi até lá e em barros, mais ou menos dessa altura aqui, ele encontrou vários e vários manuscritos da Bíblia, tá? Então isso foi muito importante para a arqueologia entender um pouquinho mais,
porque aí nós achamos, né, eles acharam vários fragmentos da Bíblia, ok? Então, dando mais veracidade à palavra de Deus. E isso foi bem interessante. Então, se você quiser aprofundar nessa história aqui, entender um pouquinho mais, eu contei aqui de forma resumida, você pode pesquisar o Rodrigo Silva falando sobre isso, tá? É só você pesquisar esse nome aqui, né? Cavernas do Qumran, e aí o Rodrigo Silva, que você vai ver um vídeo ali de aproximadamente 10 minutos ele contando essa história. É muito interessante, então pesquisa aí no YouTube que você vai gostar, ok? Continuando então, segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Olha só, vamos lá para a nossa Bíblia. Então João, quando eu falo João, eu não estou falando com números, só João, então é o João dos Evangelhos, ok? Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos lá então para João 17, versículo 17. Eu procuro fazer você pegar na Bíblia porque, como eu disse, você vai ter mais familiaridade com a Bíblia, ok? Então, João 17, 17 diz para nós o seguinte, olha só, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vivemos num mundo onde a verdade é muito subjetiva, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas aqui o próprio Deus está falando que a sua palavra é verdade. Se você procurar aqui, desde Gênesis até Apocalipse, alguma mentira, você não vai achar, né? Porque aqui é a própria verdade, o próprio Deus, a sabedoria em pessoa, né? Como eu sempre digo, falando que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tá? Então, você pode responder aí no seu material também. Então, vamos prosseguir? Cosmovisão, o que é? Olha só, vamos entender o que é cosmo, né? Mundo ou universo, e visão, enxergar algo, ver. Então, unindo essas duas palavras, nós chegamos à cosmovisão, que é o modo que você vê o mundo, né? Então, como eu disse, muitas pessoas têm a sua verdade, mas a gente sabe que a palavra de Deus é a verdade. Então, não importa a minha opinião ou a sua opinião. O que importa é o que Deus diz na sua palavra, tá? Que, como nós vimos lá no início, é o nosso manual. Ok? Então, a Bíblia veio para dar foco na nossa vida. Olha só que interessante essa imagem aí para ilustrar, né? Aprenda a olhar o mundo com outros olhos, ou seja, os olhos espirituais, tá? Então, como eu disse, não importa o que a gente acha, o que importa é o que a Bíblia fala, tá? E se você tiver a humildade de perguntar, a Bíblia vai te responder. E se você perguntar para alguém e essa pessoa responder e não ter essa base na Bíblia, fica de antena ligada. Então, sempre busque a resposta da Bíblia, ok? Continuando, quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Olha só, então, quer dizer que eu vou estudar, vou aprender e tem mais benefícios ainda? Vamos lá para 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17. Tá? É um pouquinho mais para frente de João, então você vai passar Coríntios, vai passar, deixa eu ver aqui, Tessalonicenses, antes vai passar Colossenses, tá? E aí você vai chegar em 1 Timóteo, mas aqui nós queremos o segundo, né? 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17, que diz assim, deixa eu colocar aqui na tela para você também, diz assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha só, a Bíblia não está aqui só para nos ensinar, né? Ali no verso 16 nós vimos que está para repreensão, para correção também, né? Então é como um pai que vê o filho fazendo coisas erradas por até saber ou não saber, e aí ela vai trazer aqui as diretrizes, né? Então, filho, para você viver bem nessa vida, você guarda os mandamentos. E como exemplo, você pode voltar um pouquinho os livros ali da Bíblia e chegar em Efésios 6, o versículo 2, olha só. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra dele, é só bênçãos na nossa vida, né? Então, por exemplo, se você for voltar lá nos 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, dos versículos 3 ao 17, lá vem vários mandamentos que muitas pessoas interpretam como se fosse talhar a minha vontade, né? Então, poxa vida, tá falando, ler eu não gosto muito, porque não deixa eu fazer o que eu quero. Mas eu vou dar um exemplo, vai ter um estudo aqui que a gente vai aprofundar, tá?
nesse capítulo de Êxodo, mas eu queria aqui só citar um. Por exemplo, pode ser o 7º, né? Não adulterarás, ou o 6º, não matarás. Você vê que isso daqui é a liberdade? Então, assim, se eu sigo o mandamento de Deus e não mato, ou seja, eu não vou ser preso, né? Olha só que interessante, tudo aqui que Deus faz para nós é para o nosso bem. Diferente do humano, quando vai fazer alguma coisa para você, que tem segundas intenções, né? Por exemplo, eu vou ajudar aqui o meu amigo porque quando eu precisar dele, ele vai me ajudar também, né? Então o ser humano tem muito dessa de segundas intenções, mas Deus, quando faz o bem para nós, que procura o nosso bem, né? Fala assim, filho, faça isso, é só para o nosso bem, né? Não tem interesse por trás. Então isso é muito bom de a gente pensar, porque a Bíblia inteira está aí para nos ajudar na nossa caminhada, né? Não é um livro que está lá para trás. Ele é muito atual, como o primeiro verso que nós vimos lá em Provérbios 25, né? Então a Bíblia está aí para ajudar em todas as faces da nossa vida, ok? Vamos continuar? Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? E esses versos aqui que a gente vai entender, que a gente vai ler, é importante que você tenha uma caneta aí para sublinhar eles, porque é interessante que você lembre com frequência deles, tá? Então vamos lá para Mateus 24:35. Como a gente viu, Mateus está no centro ali da divisão, né, do Antigo e do Novo Testamento. Então Mateus 24, versículo 35, diz o seguinte, vou passar aqui para você acompanhar na tela também, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só que interessante, né? E o segundo verso que está lá em Isaías 48, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Então você tem tempo para achar, você pode pausar o vídeo, né, para acompanhar comigo. Isaías 40, versículo 8 vai dizer o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, será que eterno tem algum fim? Não tem, né? Então, eternamente é para sempre. A gente não tem dimensão do que seria eternamente. Mas é muito, muito... Na verdade, é uma coisa que não tem fim, né? A gente não tem nem como falar muita coisa aqui. Mas é algo que não tem fim. Então, a palavra de Deus é eterna, ok? Você pode responder aí a sua pergunta também no livrinho, ok? Sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial. Olha só, então, tem um grupo aí que ele deu uma bênção especial. Vamos lá para Lucas, né? Lucas vem depois de Marcos, então Mateus, Marcos, Lucas, ok? Se você decorar essa sequência, você vai conseguir manusear a Bíblia com mais facilidade. Então, Mateus 11, versículo 28, que diz o seguinte, vou colocar na tela também, diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só, mas o que seria aguardar, né? É justamente obedecer ela, colocar em prática na sua vida, né? Eu vou complementar esse verso aqui com Apocalipse 1:3, tá? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai trazer um verso muito importante para a nossa vida. Olha só, que é mais ou menos o que a gente leu aqui, tá? Então, para você ver que a Bíblia se completa, né? Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha só que interessante. Então, para a gente entender perfeitamente, não basta só eu ler a Bíblia, entendendo um pouquinho dela, mas não colocar em prática. É como se eu fosse um obeso mental, né? Então, aquela pessoa que tem muita informação na cabeça, mas não traz para a prática. E isso é só conhecimento, né? Não influencia na vida, não transforma. E aí, na vida dessas pessoas, a Bíblia perde o valor, né? Então, aqui, ela está dando conselho, olha só. Não só ouça e leia, mas também guarde, né? Visto que o tempo está próximo, né? E a gente vê pelas profecias que a cada vez as coisas estão se apertando, né? Então, é importante que diariamente a gente estude a Bíblia, né? Se você tem dificuldade, coloca aqui nos comentários ou tenta entrar de alguma forma em contato comigo que a gente vai procurar sanar essa situação, ok? Vamos continuar? Como interpretar as Escrituras? Vamos ver então as perguntas? Olha só, aqui, se nós formos lá para Lucas 24, e eu vou pedir que você acompanhe para nós vermos o contexto desse verso, tá? Lucas 24 é o último capítulo de Lucas, né? Lucas 24, versículo 27. Aqui,
se você vê ali na sua Bíblia o subtítulo do verso 13, que diz assim, os discípulos no caminho de Emaús. É interessante que, nesse momento aqui, Jesus já tinha morrido, né? Se você for ver ali no início do capítulo 24, diz sobre a ressurreição de Jesus. Nesse momento aqui, tinha 2 discípulos que estavam indo pelo caminho de Emaús para a casa deles, né? E aí, nesse momento, Jesus aparece ali e começa a conversar com esses 2 discípulos. Só que eles não reconhecem Jesus. Nesse momento também, eles estavam sofrendo muito porque Jesus tinha morrido. Imagina você que aparece uma pessoa que muda a tua vida, transforma várias pessoas, né? Você vê que é o Filho de Deus e aí ele morre. Só que ele tinha avisado que o Filho de Deus ia morrer, né? Que ia ressuscitar no 3º dia. Só que a tristeza era tão grande que eles não conseguiam lembrar do que Jesus tinha falado. E aí acontece o que nós vamos ler aqui em Lucas 24, versículo 27, que diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, olha só, como a gente viu, lembra lá que nós vimos a lei e os profetas? Então, a lei é tudo que Moisés escreveu ali, de Gênesis a Deuteronômio, né? E todos os profetas são os demais livros do Antigo Testamento. Então, pensa no estudo bíblico com Jesus, que fascinante que devia ser, né? Nesse momento que eles estavam caminhando para casa, então, eles viram ali o próprio Deus falando, só que eles não reconheceram, né? Infelizmente. Mas aí, quando eles reconheceram, eles buscaram Jesus, tá? Então, se você quiser entender um pouquinho mais dessa história, é só continuar a leitura, que foi bem interessante. Como as pessoas reagem ao ensino das Escrituras? Então, nós vamos ver agora, nesse momento, a parábola do semeador, tá? Que está lá em Mateus 13, ok? Então, pega a sua Bíblia aí, vamos em Mateus, capítulo 13, porque nós vamos ver alguns versos aqui que vão mostrar como que as pessoas recebem a Bíblia, né? E aí você vai ver que você vai se enquadrar em um desses quatro tópicos, porque não tem como fugir disso. E é interessante, se você for parar para pensar, se você sabe um pouquinho da Bíblia, Jesus usava parábolas para descrever o que ele queria ensinar, né? Então, assim, como que eu vou ensinar uma teoria muito pesada para pessoas leigas? Então, eu vou usar analogias, né? Parábolas. E essa daqui foi uma delas, a parábola do semeador. Você vai entender que o povo de Israel, ele era muito agricultor, né? Então, olha só que interessante, Jesus colocava essas histórias na mente deles e quando eles estavam lá arando a terra, preparando a terra, eles lembravam da história de Jesus, né? Por exemplo, aqui no início nós começamos o estudo falando sobre manual, né? Manual ali que muitas pessoas jogam o manual fora e vão tentar mexer no equipamento, na máquina, do jeito que querem. E aí, quando dá algum problema, vão procurar o manual. Talvez, quando você for ver um manual na sua vida aí, manual de geladeira, manual de qualquer coisa, você lembre do nosso estudo, né? Porque você vai lembrar assim, pô, o Gustavo falou de manual, olha só aqui, eu jogando fora ou tendo que procurar ele para entender um pouquinho mais dessa máquina. Então, são gatilhos, né? Da mesma forma, Jesus usava esse artifício para fazer com que as pessoas lembrassem o que ele estava ensinando, ok? Então, vamos lá para Mateus 13? Em Mateus 13, nós vamos ver quais são os tipos de solo que Jesus trouxe aqui e também o que eles significam, tá? Você pode separar aí um tempo para ler desde o início. Então, a parábola do semeador começa ali no capítulo 13, versículo 1 e vai até o 9. Só que Jesus contou a parábola e os discípulos não entenderam. Vamos ler então para ver se a gente entende? Olha só. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então imagina você ouvir essa história de Jesus e aí pensar assim, pera, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa, porque Jesus não falava coisa à toa, né? Então nós vamos ver aqui no texto
o verso inicial da história e o significado que Jesus falou ali para frente, então a partir do verso 10, tá? O primeiro, que foi à beira do caminho, que você está vendo aí na sua tela, está ali no verso 4 que nós lemos, né? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Jesus vai explicar esse solo aqui no verso 19. Então, um pouquinho mais para frente, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, para a gente entender aqui, esse solo à beira do caminho é muito superficial, né? Não chegou nem a brotar, como a gente viu ali. Então, Satanás, ele vem e pega essa pessoa, né? Então, assim, por alguns ensinos errados, né? Porque a pessoa não se firmou na verdade, aí, com qualquer engano, ela já sai do caminho de Deus, né? O próximo que nós podemos ver aqui é o solo rochoso. Então, verso 5, para a gente entender, né? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Olha só, essa aí tinha um pouco de terra, mas brotou com rapidez porque não tinha muita terra. E a gente vai ver o significado lá nos versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Olha só, então a pessoa entende a verdade e fica muito eufórica, né? Fica feliz, quer compartilhar com todo mundo, mas aí vem o verso 21, que diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, assim, a pessoa vem com muita sede ao pote, né? Não se firma, né? Não procura ter uma vida ali com Deus diariamente, né? Vem muito pela emoção. E aí também a perseguição, né? E aqui também citou a angústia, né? Às vezes uma situação difícil, já fala assim: ah, Deus me abandonou, né? Deus não está comigo e tal. E aí também é levada, né? O próximo solo é entre espinhos. O versículo 7, que diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E aí vem o versículo 22, que é a explicação, que diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, olha só que tristeza. Essa daqui também foi uma pessoa que ouviu a palavra, gostou, né? Só que por pensar assim: ah, não, mas o dinheiro é muito importante, né? Não que o dinheiro não seja importante, mas quando você coloca ele acima de Deus, aí você está fazendo errado, né? Que é o que esse tipo de solo traz para nós aqui o exemplo. Então, assim, a fascinação do mundo, né? A fascinação por riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, não vai para frente também, né? Vamos para o último solo, que é a boa terra, que está ali no verso 8, né? Que diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E o versículo 23: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olha só que interessante. Então, a pergunta que fica aqui: que solo você é? Isso daqui não acontece só uma vez, acontece todo dia. Porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa da palavra de Deus. Só que a gente não pode tratar a palavra de Deus como se fosse um restaurante, né? Por exemplo, esse daqui eu vou comer, esse daqui eu não vou comer. Não. Quando a gente se propõe a ser cristão, assim como quando alguém torce para algum time, vai nos jogos, né, compra camiseta, tá atento a todo mundo ali do time, assim nós também temos que ser com a palavra de Deus, né? Nós não podemos ser cristãos só de nome. Ah, eu vou na igreja uma vez ali a cada, 3 semanas e tá tudo bem. Não, como eu já falei lá no início, para a gente ser forte espiritualmente, nós temos que nos alimentar diariamente da palavra de Deus, tá? Então eu gostaria de perguntar de novo para você: em qual desses tipos de solo aqui você está, né? Então, para você entender melhor, leia mais vezes esse capítulo 13 aqui de Mateus, porque você vai entender com mais profundidade o que Deus quer falar para você, ok? Vamos continuar então? Aqui nós estamos chegando no fim do nosso primeiro estudo. Eu espero que você tenha gostado. E agora, a decisão aqui que eu vou ler é entre você e Deus, tá? Você não está fazendo nenhum compromisso comigo, não está fazendo nenhum compromisso com a sua família, com seu amigo ou com aquela pessoa que te convidou para assistir esse vídeo. Você está fazendo um compromisso com Deus, né? E aí, eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento e ouvisse o que eu tenho a falar, tá?
Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo? Você crê nisso? Deseja aceitá-lo como regra de fé e prática e promete, pela graça de Deus, estudar e praticar os seus ensinos? Então, nesse momento, faça um compromisso com Deus, tá? E nesse momento também eu vou fazer uma oração para nós finalizarmos esse estudo. E eu espero que você esteja comigo no próximo estudo, tá? Na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo estudo da palavra, muito obrigado por deixar tudo escrito para nos ajudarmos nas situações que nós temos no nosso dia a dia. Pedimos que o Senhor nos dê cada dia mais compreensão, pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais motivação e persistência na sua palavra. Pedimos também pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, para que nós possamos ser luz em meio à escuridão desse mundo, Pai. Que as pessoas vejam em nós o Teu Espírito. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.